Lá em Vitória, no Espírito Santo, eu tive a oportunidade de visitar uma comunidade de índios guaranis, lá no litoral de Nova Almeida, Jacareípe, ali naquela região. E foi interessante porque lá, esses índios já estavam se dialogando de uma forma mais plena com o cristianismo e com a igreja evangélica. E eles tinham um templo, eles construíram um templo bem legal, de madeira e de barro, e tinha uma porta na parte de entrada e tinha uma outra porta lá no altar. E eles se reuniam e se assentavam em roda. E aí eu perguntei ao pajé, falei, por que vocês construíram o templo dessa maneira? Por que tem uma porta aqui e uma porta lá? E ele falou assim, é porque nós cremos num Deus que vem, nos visita e continua a sua trajetória para abençoar o mundo. Eu achei aquilo muito interessante, quer dizer, é como se de repente Deus fosse aquele vento que adentrasse por uma porta, visitasse aquela comunidade de pessoas que estavam em oração, em louvores, e depois continuasse o seu caminho, o fluxo do vento, sabe? E eu fiquei pensando nessa perspectiva também, que Deus é aquele que passa em nossas vidas, deixa o seu vento alentador e continua a sua trajetória, porque graças a Deus, graças a Ele, Ele não se limita à igreja, e ainda bem. Às vezes a gente pensa assim que a igreja detém Deus, não é verdade? Às vezes a gente pensa assim, a igreja detém Deus, o poder de Deus só se encontra na igreja. Não, meus irmãos, eu sinto frustrados, mas o poder de Deus, a graça de Deus, ela se encontra em todo esse universo. E nós somos contentes. Essa palavra tem um significado muito forte. Nós somos contentes justamente porque percebemos o valor desse vento. Esse vento que nos achegou, que tocou o nosso ouvido, que fez com que o nosso corpo trepidasse. E a gente teve a oportunidade então de reconhecer a voz do Senhor. Isso tudo é muito especial. Então eu fiquei pensando aqui nesse hino, e é muito bonito isso, porque o hino conta a história da igreja, e nós somos a igreja. Cada música tem um significado especial para cada vida, não é verdade? Às vezes eu estou assim, de repente eu vejo alguém cantarolando um hino. Outro dia passando aqui perto do Banco do Brasil, ali no Sampaio, eu vi um rapaz tocando um violino, e ele estava tocando um hino muito bonito, Santo, 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 no violino, Santo, Santo, Santo. E aí na hora me vem tantas lembranças, tantas memórias, tantas pessoas, porque igreja é feita de gente, não é verdade? Igreja não é feita de outra coisa. Igreja não é feita de culto, igreja não é feita de reuniões, igreja não é feita de administrações. Igreja é feita de gente, porque o mais importante de nós estarmos aqui são as pessoas. Concordam comigo ou não? A gente fala assim, eu vou lá para encontrar com Deus. Olha, eu vou te dizer uma coisa muito importante. Deus está na sua casa, Deus está no ambiente de trabalho, Deus está dentro do seu carro, Deus está lá no seu quarto, Deus está em todo lugar. Então você não veio aqui para se encontrar com Deus, você veio aqui para se encontrar com pessoas que também querem essa dinamicidade do amor de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu olho você, eu não vejo outra coisa a não ser Deus. Você está fazendo uma reflexão meio esquisita. Não. Eu estou sendo extremamente bíblico aqui agora, tá? E aí eu vou convidar você a abrir a Bíblia em dois textos, se você quiser me acompanhar. Um é o Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. Marcos, capítulo de número 12, versículo 13. Tá? Tem um título aí na sua Bíblia, possivelmente, que está escrito assim: a questão do tributo. Risca esse título, porque esse texto trata de tudo menos de tributo. Infelizmente eu já vi muita gente boa pregar esse texto para fazer o uso dele indevidamente em prol de campanhas de ofertas e também de dízimos.
Mas esse texto não tem absolutamente nada a ver com essas questões. Tem a ver com a minha vida, tem a ver com a sua vida. Então vamos entender aqui o que o Evangelho está querendo trazer para nós através desse texto tão significativo. Olha só, a partir do verso de número 13. Vou convidar assim, quem quiser, cada um poderá ler um versículo, por favor, tá? Do 13 até o 17. Está sendo projetado? Então, ótimo. Então, quem quiser ler, por favor, fique à vontade. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem na alguma palavra. Chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. Eles lhe trouxeram e disse-lhes: Quem é essa imagem e inscrição? E eles lhes disseram: De César. E Jesus disse-lhes, respondendo: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Graças a Deus pela sua palavra. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Os fariseus e alguns escribas foram ao encontro de Jesus para testá-lo. E é interessante porque eles chegam fazendo uma média com Jesus. Olha, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é 10, o Senhor é o cara, o Senhor é fantástico. E em meio a esses elogios, do nada eles tiram uma pergunta do bolso: é lícito pagar o tributo a César ou não? É uma pegadinha. Por quê? Porque se eles respondessem assim, se Jesus respondesse assim, é lícito pagar, o povo que estava seguindo ia dizer assim: não, mas Jesus está indo contra a gente. Ele está indo contra a gente não suporta mais pagar impostos a César. Jesus está indo contra a gente, que mensagem é essa que ele está trazendo aos nossos corações? Que negócio é esse? E por outro lado, se ele respondesse: não é lícito pagar o tributo, Roma e toda a sua estrutura viriam em cima de Jesus uma vez mais. Então era uma pegadinha. Eles estavam fazendo uma pegadinha com Jesus para ver se Jesus caía na pegadinha. Ou iam colocar Jesus contra o povo, ou iam colocar Jesus contra o governo da hora, que era Roma. E aí Jesus, percebendo a pegadinha, ele fala assim: me traga uma moeda. E aí eles trouxeram, e aí Jesus fez uma pergunta: qual que é a imagem que está aí? E eles respondem: de César. Dá a Deus, dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Então a pergunta que eu faço para vocês é: o que é de Deus? O que é de Deus? Porque essa é a pergunta que o Evangelho faz a cada um de nós. De fato, as moedinhas são de César. O dinheiro na atualidade são dos múltiplos Césares espalhados em nosso mundo. Mas o que é de Deus? O que é de Deus? Obviamente, para a gente poder responder essa questão, a gente precisa ir lá no projeto de criação. Porque lá está explícito uma frase do Senhor dizendo o seguinte: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Essas duas palavras são muito fortes no contexto bíblico, porque de fato Deus resolveu imprimir na sua obra magna, o ser humano, a sua própria imagem. Então, diante da pergunta e diante da afirmação de Jesus, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, a gente chega à constatação segura de que as pessoas, os seres humanos, cada um de nós
pertence a Deus. Se de César são as moedas, de Deus são as pessoas. Porque o ministério de Jesus, antes de tudo, foi um ministério voltado para acolher, para abraçar as pessoas. As únicas pessoas que Jesus não conseguia se relacionar muito facilmente eram com os hipócritas, aqueles que se diziam de Deus, mas que não eram de Deus. Por isso ele vai dizer uma coisa muito forte em determinado momento, principalmente no Evangelho de Marcos. Ele vai dizer: os publicanos, os pecadores e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Isso é forte, não é? Isso é muito forte. Quer dizer, toda a ralé, toda a corja, toda a população marginal, é esse pessoal que vai preceder cada um dos religiosos hipócritas no reino dos céus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Deus está interessado na sua vida. Mais do que isso, Deus está interessado na imagem dele na sua vida. Enquanto a gente tem muitas pessoas na atualidade vivenciando uma experiência de fé, ou uma expressão de fé que é muito marcada pela lógica da religiosidade, pela lógica da prosperidade, do centramento no culto, do centramento do pastor e assim por diante, a gente precisa entender que a melhor e mais expressiva revelação de Deus está nas pessoas. Se eu quero me aproximar de Deus, eu não tenho que fazer um sacrifício. Se eu quero me encontrar com o Senhor, eu não tenho de forma nenhuma que prestar uma série de ritos ou rituais para que alcance o favor do Senhor. Eu tenho que me encontrar com as pessoas. Eu tenho que estar com as pessoas na lida diária. Eu quero ter um encontro com o Senhor, eu preciso olhar nos olhos das pessoas que me cercam. Porque a imagem do Senhor, a imagem e semelhança do Senhor está implícita e explícita na vida de cada um de nós. Enquanto eu olho para vocês, eu não posso ver outra coisa a não ser a imagem do Senhor. Não posso ver outra coisa a não ser a semelhança do Senhor. Deus está interessado nas pessoas. Eu vejo as pessoas na atualidade, muita gente fazendo campanhas financeiras para Deus. Deus não precisa de coisa alguma. Deus não precisa de absolutamente nada. Mas Ele quer se relacionar com cada um de nós. Eu já há bem tempo tenho me aproximado muito dessa perspectiva de reflexão relacional. Porque se eu quero mais de Deus, eu tenho que encontrá-lo na humanidade. Porque a maior experiência que Deus teve em toda a sua eternidade foi a experiência de ser como um de nós. Isso é muito especial. Por isso Ele se torna a grande referência. Por isso nós não somos judeus, nós somos cristãos. Porque nós reconhecemos na vida de Jesus, no ministério de Jesus, na ação de Jesus, a presença mais significativa do Senhor nosso Deus. Isso é muito especial. Por isso que Ele se torna uma referência para nossas vidas. Por isso que nós estamos reunidos aqui, porque nós salvaguardamos a memória de Jesus Cristo, este que se interessou pelas pessoas e que disse claramente: dá a César o que é de César. Todas as questões ligadas a esse mundo pertencem ao mundo, e dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, as pessoas. Se a gente não consegue ler o Evangelho a partir desse caminho, a gente se perde. Porque existem, infelizmente, muitas interpretações equivocadas no contexto bíblico, que tentam de alguma forma manter somente a estrutura, o poder e o status quo de determinadas pessoas, principalmente no cenário religioso. E a gente tem acompanhado aí as múltiplas denominações que montam seus castelos, seus pequenos impérios, não é verdade? Enquanto que o Senhor requer de cada um de nós a simplicidade
dos bons relacionamentos. Nada mais do que isso. Simplicidade, onde não haja cobrança, mas que haja encontro. Eu sei que a gente tem muitas vezes uma série de necessidades específicas, e às vezes a gente tem gastado o nosso tempo para reclamar. São as chateações da vida. A pessoa se encontra com a gente e fala tudo bem, e a gente conta um caso triste, uma história mais triste ainda, e a gente deixa de aproveitar um determinado momento com uma determinada pessoa que seria para encontro de fé. Na verdade, muitas vezes a gente tem usado isso. Eu falo de mim mesmo, confesso meu pecado. Muitas vezes as pessoas, e aí como tá? As pessoas têm uma expectativa grande, né? Como é que tá? Como tá? Tá indo. Mas você tem aprendido continuamente a não ficar chorando pelo que tem acontecido na dinâmica do meu viver, de não ficar reclamando pelo que tem acontecido na dinâmica do meu viver. Eu tenho me importado mais com as pessoas, porque eu quero encontrar-me com o Senhor, Deus da vida, no olhar, no rosto, no semblante, na dedicação de cada coração, de cada pessoa que me ensina o significado da imagem de Deus, de cada pessoa que me ensina como eu posso me santificar mais. E aqui eu quero deixar uma última provocação para você. Eu sei que todos nós um dia tivemos a oportunidade de refletir, de pensar sobre o projeto de santificação, projeto de santidade. Nós temos que ser santos, né? E aí vem as traduções, vem as interpretações dizendo: o santo é o separado, é aquele que está distante do mundo. E eu vejo o contrário. O santo para mim é aquele que se depara com a humanidade. Como eu disse anteriormente, a maior experiência de Deus foi a experiência de ser como um de nós, de encarnar-se. E se eu me encontro com esse Cristo no olho, no semblante, na vivência do outro, eu tenho a oportunidade então de me encontrar melhor com Deus. Foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus. Eles tinham experiência de Deus, eles frequentavam o judaísmo, vivenciavam o judaísmo, mas foi caminhando ao lado daquele nazareno na Galileia que eles tiveram os mais expressivos encontros com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu quero me encontrar com Deus através da sua vida. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você se encontre com Deus através da vida das pessoas. Meu irmão, minha irmã, eu quero que essa semana seja uma semana repleta de encontros com Deus, através das imagens e das semelhanças que se apresentam para cada um de nós. Mais do que refletir sobre tributos, esse texto nos convida então a refletirmos sobre a nossa humanidade, de como nós podemos oferecer e de como nós podemos reconhecer ao outro, no outro, essa profundidade de Deus. Ah, Moisés, mas a gente é contraditório, a gente é todo errado, a gente falha, a gente se equivoca. Como é que as pessoas vão se encontrar com Deus através da nossa vida? O caminho sempre passa pela humildade. O problema é quando a pessoa erra e afirma que está certa. O problema é esse. Mas o coração humilde, ele é sempre muito bem reconhecido por todas as pessoas. Eu acho que não tem ninguém aqui que seja perfeito, tem? Mas a imagem de Deus está em nossas vidas, não está? Assim cremos? Assim creio. Nós não somos perfeitos, mas a imagem do Senhor está em nossa vida. Então deixa eu juntar o pedacinho que há no seu coração, no seu semblante, o pedacinho que há no coração do outro, da outra, e vamos constituindo essa melhor experiência de significados em torno da presença do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu sei que estar junto com as pessoas nos seus momentos mais difíceis é tudo. É tudo. Quando a gente tem a oportunidade de se ofertar, ou então de encontrar com Deus através da vida do outro, a gente dá um novo significado à nossa própria vida. Por isso eu estou aqui.
porque hoje eu resolvi dar um novo significado à minha vida e me encontrar com os olhares de vocês, me encontrar com os semblantes de vocês, me encontrar com a imagem de Deus que é refletida na vida de cada um de vocês. Que o Senhor então nos abençoe, nos ajude, que essa semana seja realmente uma semana marcada por novos encontros, e que esses encontros provoquem curas, e que esses encontros provoquem milagres, que esses encontros nos ajudem a crescermos continuamente na aproximação do Senhor, nosso Deus da vida. Que Ele nos abençoe então, que Ele nos fortaleça, que cada dia seja mais visível a imagem dEle em cada um de nós. O Senhor nos abençoe. Amém?